Então, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu tô com uma convidada super especial para mim, né? Que é a Ana Lu Melotti. Ela é uma pessoa queridíssima, assim, que eu tenho muita afinidade. E aí a gente conversando, né, pelas nossas afinidades, a gente resolveu fazer esse vídeo juntas, assim. Bom, só para apresentar um pouquinho a minha convidada, né? A Ana Lu é estudante de psicologia no momento, mas tem uma trajetória já aí bem percorrida, já é formada, né, na área de redes de computadores, é pós-graduada nisso, e só tem 31 aninhos, gente. E assim, e a Ana, assim, a Ana Lu também trabalha com gestão de pessoas, não só com pessoas, mas também com a área administrativa, né, numa empresa na área de esportes, que é a Academia Atlética, né, Academia para Mulheres em Foz do Iguaçu. Então, assim, penso assim, da Ana uma pessoa riquíssima de conhecimento, de vontade de aprender, e por isso que fico assim bem grata de ter você aqui comigo, pra gente conversar um pouquinho e passar esse vídeo aí, né, para as pessoas, esse conhecimento sobre resiliência. A gente vai falar sobre resiliência hoje. Então, já vou te fazer a primeira pergunta, certo, né, que assim, o que é, Ana? O que é resiliência, assim? O que é isso? A resiliência psicológica, né? O que é isso na vida das pessoas? O que é isso? Como é que isso acontece? A resiliência, ela é a capacidade que uma pessoa tem de passar por eventos, situações traumáticas, situações ameaçadoras, e ela consegue se refazer, ela consegue transformar essa experiência em aprendizado. Geralmente, ela se torna ainda mais forte depois dessas situações, tá? Então, é uma capacidade que algumas pessoas, elas já têm uma facilidade e outras pessoas desenvolvem, tá? Então, a gente pode dizer assim, que a resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de superar adversidades. Mas que ela pode desenvolver. Com certeza. Ela não nasce com aquilo, então ela vai ser ou não. Ela pode treinar, desenvolver isso. Pode. É possível. Ela pode sim desenvolver. Eu sempre falo que resiliência se aprende. A gente só precisa saber o caminho. Tá, bacana. E assim, a resiliência, do que eu também estudo, né, como psicóloga e tal, eu vejo que a resiliência ela tem uma conexão com a flexibilidade. Um comportamento flexível e um comportamento adaptável, né? Que relação você que estuda o assunto, um tema teu de pesquisa, né, a resiliência, que relação tu vê da resiliência, comportamento flexível e adaptável? Sim, um dos fatores essenciais para você desenvolver a resiliência é justamente a flexibilidade mental, que está relacionada com o quê? Pensa que nós estamos passando por um problema, tá? Pode ser um problema tranquilo de resolver, ou pode ser um problema mais grave. Mas e aí, se eu vou tentar resolver esse problema e eu fico sempre tentando resolvê-lo da mesma maneira, eu não estou sendo flexível, estou sendo até certo ponto teimosa, resistente. Então, as pessoas resilientes, elas têm flexibilidade para pensar em possíveis soluções, pensar em outros cenários, né? Ampliar um pouquinho a visão delas e pensar, não, mas espera aí, se não deu certo desse jeito, não significa que não vai dar certo de nenhuma maneira. Eu posso tentar de alguma outra forma e conseguir resolver. Então, essa atitude flexível, ela é extremamente necessária, né? Até existe, na China tem o bambu, que é um exemplo de resiliência dentro da natureza, e falam assim que as pessoas deveriam ser como o bambu. Então a gente envergar, mas retornar ao nosso estado natural. Então isso é a flexibilidade, né? A flexibilidade mental, comportamental. E essa capacidade de se adaptar, né, ao novo momento, né? Sim. Porque assim, às vezes o momento é de crise, mas ele é o momento, ele não vai ser eterno, né? Não, e o momento de crise, ele pode ser um momento de renascimento. Então a gente vê muito isso nas empresas, tá? Então vamos pegar o exemplo do Circo du Soleil. Então, numa época onde o circo ele estava falindo pela questão de que pela época tecnológica que a gente começou a viver, as crianças não tinham mais interesse. E também pela questão dos animais, dos maus tratos, os circos, né, eles faliram. O Circo du Soleil foi lá e se reinventou. Recriou. Então, assim, é um exemplo de adaptabilidade. Então, a gente pega uma situação de crise e realmente vai lá e se desenvolve naquilo.
Então, isso também é a questão da adaptação, mas tem que ter essa flexibilidade para pensar como que eu vou fazer desse problema uma oportunidade de crescimento. Perfeito. E aí é por isso que a resiliência hoje é uma competência tão valorizada dentro das empresas. Sem dúvida. Né? Sem Porque dúvida. a gente está o tempo inteiro passando por crises. E aí, eu vou me esconder e dizer que não vai dar certo ou eu vou procurar uma forma de superá-la? Hoje se fala de empresas resilientes, né? Sim. Resiliência corporativa, gerentes executivos resilientes. Hoje já tem todo Gestão tem resiliente, livro, né? Aquele livro. Já tem, né, material sobre isso aí, né, publicado. E então, assim, a gente pode pensar no que se eu desenvolvo mais o comportamento, né? Através de terapia, através de coach, enfim, de treinamentos, né? Um comportamento, uma atitude mais flexível, adaptável, eu chego mais próximo à resiliência. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Inclusive, todos os fatores da resiliência, eles estão diretamente ligados à parte comportamental. Por exemplo, autoconfiança, você aprender a ter maior comunicação com as pessoas, mais comunicação com as pessoas, a habilidade social, como que você se relaciona, né? Então, assim, todos esses fatores, eles são comportamentais. Sim. E aí é por isso que a psicoterapia é tão importante, Sim. né? Porque a gente precisa desse suporte, desse apoio para conseguir desenvolver aí essas características necessárias para se tornar mais resiliente. Sem dúvida. E assim, você teria para trazer para a gente, assim, que eu sei que você pesquisa, dá palestra sobre isso, de casos assim, pelo menos 1 ou 2 casos que é marcante assim na nossa história, que é acessível para nós, né, talvez de pessoas marcantes aí, sobre resiliência, assim, você tem algum caso? Bom, dentro da psicologia, a gente estuda muito o Viktor Frankl, que era psiquiatra e psicólogo austríaco, que ele foi prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. E, assim, lá dentro, ele conseguiu se refazer, se reinventar, porque ele superou todas as coisas, né, horríveis que se passavam lá dentro. E, além disso, ele ainda criou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Né? Então, assim, ele aproveitou a experiência dele lá dentro para entender como que algumas pessoas se adaptavam melhor àquela condição às quais elas eram expostas e outras não. E aí ele foi vendo que o sentido da vida era algo que fazia muita diferença para você, né, conseguir superar essas situações. Então, assim, ele é um super exemplo de resiliência. Fica a dica aí, né, pra quem quiser ler sobre ele tem até um livro, né, Em Busca de um Sentido. Sem dúvida. E um exemplo, assim, mais atual, a gente pode citar a Malala, que é aquela menina paquistanesa que levou um tiro, e porque ela tinha muito forte essa crença de que as mulheres precisam ter educação, elas precisam ter igualdade em relação aos homens, né, poder trabalhar, poder estudar, não precisar abaixar a cabeça. E ela quase morreu, ela tem consequências ainda, né, sequelas do tiro, mas isso fez com que ela crescesse, ela continua em busca disso, lutando por essa, né? por essa ela ideia, dá palestras, né? ela viaja o mundo inteiro, então assim, é um super prêmio, exemplo, exatamente, é um super exemplo de resiliência atual. E tão jovem também. E tão jovem também. Você se considera resiliente? Eu me considero resiliente. Acho que é importante a gente ressaltar que o fato de ser resiliente não significa que a gente vai ser resiliente em todas as áreas. Geralmente tem alguma área específica. Sim. E aí a gente utiliza essa força para ir para as outras áreas que a gente não é tanto assim. Bom, eu me descobri resiliente quando eu passei por situações de luto, né? Sim. Então, dentro do período de 1 ano, tanto o meu irmão quanto o meu pai faleceram. E aí essa foi a experiência que eu tive para poder me refazer desse sofrimento. Então eu utilizo a experiência do luto para tentar ajudar outras pessoas, para falar sobre resiliência. Não é um período fácil. Então é importante lembrar que as pessoas confundem resiliência às vezes com resignação, né? Então, assim, resignação é aceitar, às vezes é você abrir mão. No caso da morte, tem que ter resignação, porque a pessoa não vai voltar. Você não muda, né? Não tem o controle.
Mas a resiliência, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me afundar ou eu vou crescer com essa experiência e vou melhorar, eu vou me preparar, porque a gente sempre vai passar pela morte de alguém. Situações difíceis, as mais variadas. Exatamente. Coisas, né? Então, assim, eu me considero resiliente, sim, tá? Bacana. E é legal você trazer disso, assim, porque a vida é essa, né? Então, a gente, você, eu, qualquer pessoa que esteja ouvindo o nosso vídeo, assim, vai passar por dificuldade. A vida não é perfeita, a vida não é um mar de rosas, quer dizer, vão ter momentos mais difíceis, momentos mais prazerosos, mais fáceis, né? Mas de poder estar lidando, né? E você tinha falado um pouquinho mais pra mim da questão do resiliente quando as coisas também são boas. Eu acho legal você falar disso. Porque não só nos momentos difíceis, né? Porque antes, na psicologia, as pessoas estudavam a resiliência mais em situações traumáticas, mas aí a gente vê que a resiliência ela é necessária em situações de sucesso também. Então, veja quantos artistas que fazem um super sucesso e aí, de repente, acabam morrendo por vício em drogas, bebida, não sabem lidar com todo aquele sucesso e acaba se perdendo. Né? Até com essa emoção da felicidade, do bem-estar, eles não sabem lidar com a emoção. Então é por isso que tem que ter realmente um equilíbrio, né? O equilíbrio mental. Um exemplo que eu citei antes foi a Amy Winehouse, porque... E aí a gente vê que um dos fatores que fez até com que ela entrasse nas drogas e tudo mais é porque ela não acreditava que ela era merecedora de sucesso. Ela não tinha aquela autoestima, aquela autoconfiança. Ela achou que ela fez sucesso por nada, porque ela não se via como uma cantora excelente. E não soube lidar, né? Com esse momento tão bacana que ela estava passando, né? De sucesso, de fãs, Sim, era um momento que ela poderia ter levado para um caminho positivo, e na verdade isso não aconteceu. E talvez se ela tivesse tido ajuda, teria conseguido ressignificar isso, olhar para ela de maneira diferente. Que é uma das dicas importantes para a questão da resiliência, né? Exato. Estar aberto à assistência, à ajuda, ao apoio, né? Ter também um nível de humildade para isso, porque a gente não dá conta, gente, tudo sozinho, é difícil mesmo, né? Então a gente precisa, né, de apoio, de alguém que nos auxilie em alguns momentos, né? Inclusive eu mesma, logo depois que tudo passou, eu marquei uma sessão contigo, porque eu falei, não, eu tô precisando de ajuda porque eu tô perdida e, né? Então assim, a gente tem que saber admitir... Mas uma orientação, né, Ana Lu? Uma orientação para o que eu faço com o meu momento, né? Exato. Então isso aí é fundamental, a gente realmente... saber articular apoios. Né? Perfeito. Precisamos pedir ajuda, procurar orientação, a gente precisa se desenvolver e realmente a psicoterapia é algo que pode nos ajudar nisso, né? Acho que você agora pode falar um pouquinho mais sobre isso. Não, eu não tenho mais o que falar, gente. Tá ótimo, acho que a Ana Lu assim, trouxe bem o conceito, exemplos bem ricos, assim, inclusive o próprio exemplo, né? E é isso, assim, em breves conteúdos aí que a gente está trazendo, né, nos vídeos, eu trago sempre vídeos meus, para poder falar e contribuir com o crescimento das pessoas e com uma vida mais saudável, uma vida com mais qualidade. Né? Eu agradeço muito você, pretendo fazer mais vídeos com a Ana Lu, né, pra gente, né, ajudar e ser ajudado. Eu agradeço muito também. A gente cresce muito com pesquisando, estudando, com feedback também das pessoas que nos ouvem, né. Então é isso, gente. Então, um grande abraço para todos. Obrigada. Muito obrigada. Até um próximo vídeo. Ok? Até o próximo. Tchau, tchau.